Bom dia, tudo bem? Vamos fazer nossa agenda de reforma íntima do dia 24 de setembro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Ora, se maus como sois, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dará um bom espírito aos que lhe peçam. Lucas 11:13. Sugestão para a sua prece diária. Prece de amor e gratidão a Deus. Observe e reflita. Equilibre sua justiça, subtraindo-lhe as inclinações para a vingança. André Luiz, no livro Agenda Cristã. Graças a Deus, bondoso Jesus, nós queremos nesse instante agradecer. Agradecer pela vida, agradecer pelo novo dia, agradecer pela noite, agradecer pelos familiares, pelos parentes, pelos amigos, agradecer, Jesus, pelo sol, pelas estrelas, agradecer pelo ar que respiramos, agradecer pelos alimentos que sustentam o nosso corpo, agradecer por termos um lar, uma cama que acolhe nosso corpo. Agradecer, Jesus, pela natureza, pelas plantas, pelos animais, pelos pássaros. Nós te damos graças, Jesus, por termos um emprego, por termos as condições de trabalhar. Nós agradecemos, Jesus, por sempre estar conosco. Graças a Deus. Meus amigos, hoje de manhã, a partir das 8 horas, em nossa casa espírita, nós realizaremos a campanha de fraternidade Alta de Souza. Então, você é o nosso convidado para estar conosco. No final da tarde, às 6 horas, nós realizaremos o culto do Evangelho no Lar, que é transmitido para o YouTube de nossa casa espírita. Amanhã nós teremos a triagem fraterna a partir das 8 horas da noite em nossa casa espírita. Então, se você encontra-se angustiado, ansioso, deprimido, triste, com ideações suicidas, ou se já tentou suicídio, vive se mutilando, já pensou em fazer o tratamento? Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, estamos em nossa casa espírita. Se você está envolto com as drogas, com o cigarro, com a bebida alcoólica, com os vícios do sexo, da gula, também já pensou em fazer o tratamento? Você está tendo dificuldades no seu ambiente familiar, dificuldades no seu trabalho, discussões e brigas constantes? Já pensou em fazer o tratamento? Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, a Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Para mais esclarecimentos, entre em contato pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, vamos então para as mensagens de hoje. Nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Lucas, capítulo 6, versículo 46. A grande pergunta. É lamentável indiferença. Muitas pessoas esperam pela parte do corpo
a fim de ouvir as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor de modo pessoal em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põem-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura à vaidade, anulando-lhes as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhes pareçam as atividades a que se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de entender sinceramente as recomendações do seu verbo sublime. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB, capítulo 47. Meus amigos, esta comunicação de Emmanuel nos traz grandes reflexões. Citando Lucas 6,46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? E é profunda essa pergunta. Será que nós já paramos para respondê-la? Ou já tivemos a oportunidade de fazer esse questionamento? Será que já nos perguntamos se a nossa prática é parecida com a vontade do Cristo? É o que está escrito no Evangelho? Então é interessante a gente sempre perguntar, porque muitas vezes nós deturpamos os ensinos sagrados, sejam de quais denominações religiosas que pertencemos. Porque muitas vezes, mesmo na doutrina espírita, nós deturpamos muitas vezes os ensinos, porque nós queremos que as coisas se adequem ao nosso interesse. E a gente não quer se adequar ao Evangelho de Jesus. Nós queremos que as coisas se moldem ao nosso benefício, ao nosso favor. Por isso é muito importante nós percebermos se nossa atitude, se nossa prática evangélica é de acordo com o Evangelho de Jesus. Estamos, de fato, vivendo o Evangelho do Cristo? Ou estamos sendo um cristão enganoso, mentiroso, maledicente, que ainda não compreendeu o Evangelho? Como diz o Emmanuel, desde o casebre ao palacete, todos podem viver o Evangelho de Jesus. Todos, sem exceção.
Então, meus amigos, todos nós temos as condições para viver o Evangelho. Basta que a gente se esforce um pouquinho. Por isso que todas as manhãs, durante a gravação, eu faço uma leitura de um trechinho desse livro, A Agenda da Reforma Íntima, para que a gente consiga passar pelo menos o dia pensando em algum tipo de meta para que a gente consiga viver essa meta, viver o Evangelho de Jesus. Viver o Evangelho do Cristo é viver o amor, é viver a fraternidade, é viver a bondade, a benevolência, a fraternidade, a caridade. Então, vamos, a partir de hoje, vamos começar. Eu sempre digo, nunca é tarde para começar. Nós sempre vamos começar no momento que nós tomamos consciência daquela atitude. E aí a gente retoma o caminho. E para alguns pode ser tarde, mas para quem começa, não. Para quem começa, é o momento que deveria começar, porque aí inicia-se um processo de transformação. Como diz Eurípides Barçanufo, aquele que conheceu Cristo já começou o momento da sua transformação. Se a gente não se transformou ainda e fala tanto de Jesus, é porque a gente ainda não conheceu Jesus. Nós temos Jesus só no teórico. Jesus não está aqui no nosso coração ainda. Não está circulando para o nosso corpo. Então, é importante rever o Evangelho de Jesus. Meus amigos, então fiquemos com essa reflexão. Eu sempre digo que a reflexão que eu faço é um ponto lá único. Você pode ter aí outras ideias, outras maneiras de ver. Então, que você também consiga ver de outra maneira e consigamos juntos caminhar no Evangelho do Cristo. Vamos fazer prece? Graças a Deus, bondoso Jesus, que o seu amor nos envolva nesse instante, nesses raios solares que estão adentrando aos lares, que possa também o seu amor adentrar o nosso coração. Que possamos, Jesus, ter as condições de absorvê-los, deixando-nos irradiar o amor. Amado Mestre Jesus, ampare todos aqueles irmãos que sofrem nos dois planos da vida. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, que Deus nos abençoe. Fiquemos em paz.